Senhor Presidente da Câmara, Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Senhor Comandante em exercício da Guarda Nacional Republicana, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Ex-Presidentes da Junta de Freguesia de Junceira, Senhor Representante da Casa do Conselho de Tomar, Senhor Presidente do Lar de São Mateus e Presidentes das Associações de Cultura e Recreio da Freguesia, Excelentíssimos Senhores Representantes da Imprensa escrita e falada, minhas senhoras, meus senhores. A história das terras de Junceira perde-se no tempo. As imprecisões são muitas, mas o que podemos afirmar é que estas terras se encontram povoadas há milhares de anos, como nos atestam os testemunhos vivos ainda existentes, como são os vestígios arqueológicos da Paixinha e a ponte romana, ainda em muito bom estado, sobre o que é hoje conhecida como a Ribeira da Lousã, a jusante da barragem do Carril. Embora nenhum destes testemunhos se encontre datado, um facto é indesmentível. A ponte romana terá sido construída entre o ano 29 a.C. e o ano 411 da nossa era, por ter sido este o período em que Roma dominou a Lusitânia, de cujo território Portugal faz parte. Como desde sempre acontece, os grandes empreendimentos só se verificam onde a importância da região o justifique. Assim sendo, se os romanos decidiram por fazer uma ponte de 3 arcos no local onde a construíram, foi porque a passagem sobre aquele curso de água foi considerado como muito importante para o desenvolvimento dos povos que por aqui se fixaram. Os tempos foram passando e mais de 1000 anos depois, provavelmente em 1410, o então 7º e último grão-mestre da Ordem de Cristo, Dom Lompo Dias de Sousa, que sabe pelos mesmos motivos que levaram os romanos a edificar a ponte a que já me referi, a importância da região, depois de ter conseguido uma sentença favorável do rei Dom João I relativamente ao tributo que os tamarenses tiveram de pagar à mesa mestral da Ordem de Cristo, ordenou que se fizessem na Junceira uma adega e um celeiro, sendo certo que dos 3 celeiros e 3 adegas que mandou construir na região, só Tomar foi contemplada da mesma forma, com um celeiro e uma adega, já que os restantes foram repartidos por Alvioveira, onde mandou fazer um celeiro, e por Pias, onde mandou fazer uma adega. Portanto, fácil é perceber que já nesse tempo a Junceira ocupava um lugar de grande relevância no concelho de Tomar. Aliás, foi precisamente do celeiro e adega da Junceira que saiu a comenda de Olalhas. Ora, se já nessa altura assim era, não podemos estranhar que em 9 de dezembro de 1559, por proposta de Dom Cristóvão Teixeira, na minoridade del rei Dom Sebastião, sua avó, a rainha regente Dona Catarina, viúva do rei Dom João III, o Piedoso, ordenasse que fosse criada a freguesia da Junceira na então ermida de São Mateus, dando-lhe como limites os lugares de Junceira, Carril, Vales, Pai Mouro, Outeiro, Poço Redondo, Fonte Dom João,
Cabeça Agudo, Paixinha e Choca-Palhas, a cujo capelão fixou o ordenado anual de 10 mil reis, saídos da tulha da ordem da Vila de Tomar, e 2 moinhos de trigo e 1 de cevada, pagos pelo celeiro de Alvioveira, com a obrigação de este aqui celebrar missa todos os domingos e dias de festa, administrar os sacramentos aos fregueses e residir na freguesia. Também não se sabe ao certo qual o número de habitantes existentes nesta área. No entanto, segundo os registros existentes, 15 anos antes, ou seja, em 1544, a Jonceira contava com 13 fogos. Estávamos numa época difícil para o país, com a família real enlutada pela morte dos 9 filhos de Dom João III, este também falecido em 1557, à altura em que o seu neto, Dom Sebastião, que ficou órfão antes de nascer, apenas com 3 anos de idade, foi proclamado rei de Portugal e sua avó, a rainha Dona Catarina, a regente do reino. Mas não deixa de ser também importante lembrar que a criação da freguesia da Jonceira foi contemporânea de Francisco de Holanda, humanista, pintor, ensaísta, arquiteto, historiador, também considerado como um dos mais importantes vultos do Renascimento em Portugal. Garcia de Horta, médico, autor de primeiros escritos sobre botânica, farmacologia, medicina tropical e antropologia. Pedro Nunes, matemático e cartografista, inventor de vários aparelhos de medida. João de Barros, o primeiro grande historiador português e pioneiro da gramática portuguesa. Daniel de Góis, grande historiador e humanista, um dos espíritos mais críticos da sua época e uma verdadeira ponte de união entre Portugal e a Europa culta do século XVI. E do grande e imortal Luís de Vaz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa e um dos maiores da humanidade, um gênio só comparável ao de Virgílio, Dante, Cervantes ou Shakespeare, que na altura se encontrava em Macau, onde escreveu os Lusíadas, a grande epopeia dos descobrimentos portugueses. Minhas senhoras e meus senhores, amigos junceirenses, ao longo dos séculos, muitas foram as lutas e disputas do povo desta terra, as últimas das quais para expulsar as tropas invasoras dos exércitos napoleónicos nos primeiros séculos do século XIX, a situação mais mortífera e destruidora de todos os conflitos em que o nosso país se viu envolvido. Todo o concelho foi atingido por esta desgraça e, como tal, também a Jonceira e os jonceirenses sentiram na carne os crimes e arbitrariedades cometidas pelo invasor